Boa tarde a todos! Sejam muito bem-vindos ao nosso Conexão Social. E a história de hoje é sobre superação. Iremos conhecer a história de um garoto que iniciou sua trajetória empreendedora ainda muito pequeno, viu? Mas se tornou o maior franqueador do Brasil. Eu estou falando de Leonardo Castelo, CEO da 300 Franchise Exponencial e também conhecido como o Rei das Franquias. Seja muito bem-vindo, Léo, que honra te receber aqui, viu? Eu quem agradeço pelo convite, que prazer enorme estar aqui junto com vocês, compartilhando aí um pouquinho da minha história para inspirar crianças, inspirar jovens, inspirar novos empreendedores a que façam igual ou melhor. Muito bom, viu? Você tem uma história linda, de superação sim, mas de muita garra, de muita luta. Com certeza você investiu muito em treinamentos, mentorias, estudou muito, porque o sucesso que você tem não é por acaso, né, Léo? Mas eu queria que você começasse falando como é que começou primeiro, como é que nasceu o empreendedor Léo. Eu sou aqui da cidade de São Paulo, né? Nós vimos uma Kombi passando na rua e vendendo produto de limpeza. Nós descemos para comprar uma garrafa de detergente para minha mãe. E a observação foi que aquela pessoa, ela vendia muito. Ela vendia em uma casa, vendia em outra, vendia em uma, vendia em outra. E eu sempre gosto de pensar que todas as oportunidades, elas estão nos rodeando todos os dias. Mas de repente nós não temos visão para enxergar que pode ser uma oportunidade na nossa vida. Isso está relacionado à preparação, né? Nós olhamos para aquela Kombi e nós no dia falamos o seguinte: poxa, isso aqui a gente consegue profissionalizar esse mercado, a gente consegue fazer isso aqui de uma forma melhor. E aí nós saímos de São Paulo, sentido Joinville, porque no nosso ponto de vista, na ocasião São Paulo, por uma questão de trânsito, ia atrapalhar no negócio. Então, cara, vamos começar um negócio onde possa escalar logo de cara, né? Se fomos sentido... Já tinha um pensamento grande já de início. Sim, a gente pensava que tinha que dar certo. E aí fomos para Joinville. Quando chegamos em Joinville, que começamos a testar esse modelo de negócio, nós tínhamos pouco dinheiro. Assim, para você que está assistindo, de repente você coloca: ah, mas é porque eu tenho pouco dinheiro. Cara, mas coloca o dinheiro como um segundo plano. Trabalhe em cima da sua ideia, em cima do seu plano, do seu propósito de vida, e foi isso que nós fizemos. E aí, aquela ideia de fazer esse negócio em Joinville, com esse pouco dinheiro que nós tínhamos, nós fizemos um pequeno galpãozinho de 150 metros quadrados. O escritório aqui do Instituto é mais, esse lindo escritório é muito maior do que o galpãozinho que nós começamos. E a grande realidade é que nós começamos um negócio, um tema que eu estava conversando com você um pouquinho antes da entrevista, é que nós não sabíamos vender. Nós estávamos começando Isso é importante falar. Um negócio de produto de limpeza e nós achávamos, nossa, quando eu começar vai chover de cliente, e a grande realidade é que não choveu de cliente. E quando nós batimos na porta de uma residência para vender uma garrafa de amaciante a R$2, que a gente abordava: a senhora, tudo bom, bom dia, que a pessoa já falava não, nós não sabíamos contornar uma objeção, não sabíamos mostrar os pontos fortes do nosso negócio, e como consequência você vendia pouco. E a grande realidade é que toda vez que você vende pouco, você passa dificuldade. Sim. E as dificuldades, elas foram muito maiores do que nós mesmos imaginávamos, porque 6 meses depois o dinheiro tinha acabado. E é assim que acontece no negócio que não vende. Você tem custos, o dinheiro vai acabando, e nós não tínhamos R$300 para pagar o aluguel da kitnet onde a gente tinha alugado. O proprietário foi duro, porque nós tínhamos pagado 6 meses antecipado, e ele falou: olha, vai ter que ser mais 6 meses. Nós não tínhamos, mudamos para dentro do galpão. Quando você vai para um chão de um galpão, ali você desenvolve uma série de coisas que são importantes para você no futuro, como você entender a importância da resiliência. Ah, Léo, qual o dia que você pensou em desistir? Todos. Só que eu não desisti, eu estou aqui ainda. Você começa a desenvolver disciplina, você começa a entender que tem muitas coisas que precisam ser feitas, mesmo muitas vezes sem você saber, mesmo sem você querer, você precisa fazer. E aí você começa a trabalhar foco, e essa parte comportamental foi importante para a gente ali no chão do galpão. E quando eu digo chão do galpão, não é
só dormir no chão. É você ter 10 mudas de roupa, no máximo, é você não ter o carinho da família, é você ficar sem o almoço, ficar sem a janta, é você sair pra rua numa Kombi velha, sem step, muitas vezes sem ré, muitas vezes tem que deixar ela ligada o dia inteiro porque não tinha R$50 para arrumar um alternador dela. E aí, durante essa dificuldade, você começa a querer terceirizar a culpa. Porque é o mais normal. Sim. As coisas não estão acontecendo na minha vida porque eu nunca saí num programa de TV. Se eu tivesse saído, tava tudo certo. Não tive apoio de ninguém. Não tive apoio de ninguém. É porque eu não estudei, é porque os meus pais, o meu vizinho tem sucesso porque ele teve sorte. Aí vem a danada da sorte também, Sim. né? Então é muito fácil terceirizar e o grande fator decisório é assumir a responsabilidade. Que muitas das coisas que acontecem na nossa vida, elas estão relacionadas às decisões que nós tomamos e às atitudes acima de tudo. Sim. Então ali naquele momento, que era o momento talvez o mais duro do nosso negócio, da nossa vida, a gente começou a captar algumas informações que eram super importantes para nós. Porque a gente corria atrás de informação de alta performance e não tinha essa quantidade de conteúdo que tem hoje. Então, tudo que você ia atrás de enciclopédia, de livros, né? Você não tinha a palavra mentor, você procurava pessoas que tinham mais conhecimento. Só que aí entra o segundo fator. Como que eu vou atrás de pessoas que têm conhecimento se eu estou dentro de uma zona de pessoas de baixa performance? Então, isso aqui fica uma dica para vocês. Cara, se você não estiver dentro de um ambiente de amigos, de pessoas que te tiram da zona de conforto e te fazem melhor, que são aquelas pessoas que questionam, cara, por que você não está lendo um livro? Não só aquele que chama para tomar uma cervejinha, por que você não está lendo um livro? Por que você não faz um curso? Por que você não vai atrás de conhecimento? E aí a gente começou a pegar essas informações lá em 2007, que um CEO de uma grande empresa, ele lia pelo menos 4 livros por mês. Então, se você pegar nos meus últimos 15 anos, eu li 4 livros por mês. Isso dá um total de quanto, né? De aproximadamente 500 livros. Então, hoje, eu tenho uma certa bagagem, 15 anos depois, e de repente, no curto prazo, a gente não consegue enxergar esse resultado, porque você faz uma leitura, 2, 3, 4, isso não é tão transformador, mas quando você traz isso com constância, você cria muita bagagem. Quando você lê o seu livro de número 50, você fala, nossa. E quando uma pessoa vai conversar com você sobre determinado assunto que você tem domínio, e para mim hoje, todo o processo de construção de credibilidade ele está relacionado ao quanto você tem domínio e autoridade, e sempre lembrando, autoridade se constrói com credibilidade, que se constrói com domínio sobre o assunto que você está conversando. E quando eu olho para a minha trajetória, lá no início, essas pequenas informações, eu preciso ler, eu preciso ter mentores, eu preciso ir atrás de pessoas que entendem mais que eu preciso estar dentro de um ecossistema de pessoas que me provocam. Isso foi fundamental no meu processo de transformação, mais o entendimento que eu tinha que aprender a vender. Então, todo empresário monta um negócio para colocar o seu serviço ou o seu produto no mercado de algum jeito. Você já tem a informação mestra. Se você vender muito esse produto ou esse serviço, como consequência isso solucionar algum problema de alguém e como consequência isso criar um volume, você vai ganhar dinheiro. Mas o dinheiro ele vem num segundo lugar. E tem muita gente que tem essa informação, que é a informação mágica, que as vendas transformam a vida das pessoas. Mas aí a pessoa não se dedica em vendas. Então, assim, é muito comum, você fala assim, nossa, venda é aquela profissão que o cara não deu certo em nada e ele vai tentar vender. Não, tem venda, esse preconceito, né? Tem. Eu acho muito legal você desmistificar, até porque a gente precisa amar vender. Eu acho que tem a ver com pessoas, né? Quando você ama pessoas, você gosta de vender, eu tô certa? Você tá conectado com pessoas, né? E eu vou falar uma frase aqui, que é uma frase que eu digo pro meu time todos os dias. Venda é a profissão mais meritocrática que existe, porque a grande maioria dos processos de venda, você tem uma coisa chamada comissão. Você consegue fazer o seu resultado, então o seu resultado é meritocrático. Se você entender muito desse tema e se você entender muito do produto, como consequência você vai vender.
Agora, o grande detalhe, ele tá, bom, o que faz você vender? Contorno de objeção faz você vender? Faz. Estuda sobre contorno de objeção. Gatilhos mentais, tem 40 tipos de gatilhos mentais diferentes, mais de 40. E todos funcionam? Todos funcionam. Mesmo a gente conhecendo ele, a gente cai toda hora. Isso. Você já caiu? Eu caio toda hora. Eu sei, eu falei, meu Deus, eu sabia, mas é justamente isso. É igual, por exemplo, assim, ó, você vai numa loja de televisão e o cara tá te aplicando ali um gatilho de urgência. Eu preciso que você feche isso aqui hoje, e aí a televisão tá 1.500, ele tá te fazendo por 1.350. Mas é só até hoje. Você sabe que é um gatilho, mas você cai nele. Por quê? Porque isso é uma ferramenta de vendas. Ou então é a última. É a última. Então, assim, prova social. Só que qual que é o grande detalhe? Tem mais de 40 gatilhos. E aí você pega uma palestra, que eu dou muita palestra pelo Brasil, e ali naquela área tem 1.000 vendedores. Aí você pega e fala assim, quem sabe mais que 5 gatilhos mentais, levanta a mão. Vai, 80%. Quem sabe mais que 10 gatilhos mentais, 70%. Quem sabe mais que 15 gatilhos? Ninguém sabe. Tem gente que nem sabe que é gatilho e ainda fala que é do mal, né, teoricamente. O gatilho, ele é uma ferramenta de vendas, né? Ele é uma ferramenta que você utiliza e ele tem que ser utilizado de uma forma inteligente durante o processo de venda. É processual. Venda está relacionada a processo. Você faz uma série de coisas e como consequência você vende. Uma delas é o relacionamento, uma delas é o engajamento com o cliente, uma delas é utilizar gatilhos mentais, uma delas é utilizar metodologias, o AIDA, o SPIN, seja lá o que for. Quando você começa um negócio igual eu comecei, você não tem esses entendimentos. Então, eu adoro fazer esse tipo de coisa aqui, porque eu acredito que uma entrevista igual essa, para quem prestar atenção de verdade e levar isso para o seu coração, pode antecipar 5 anos na vida de uma pessoa. Com certeza. Concorda? Sim. E uma coisa que eu sempre gosto de pensar... Encurta o caminho. Encurta o caminho. E uma coisa que eu gosto muito de pensar é o seguinte, baseado em tudo que eu construí hoje, o tamanho de empresa que nós temos, nós somos líderes de mercado em 18 segmentos. São mais de 90 marcas que nós somos sócios, 8.000 franquias, 30.000 pessoas impactadas. Léo, o que você daria para você voltar 5 anos da minha vida? Eu daria tudo. Só que o tempo não volta. Então só tem uma coisa que nós podemos fazer a partir de hoje. Ser mais rápido nas nossas tomadas de decisão. Isso. A gente estava falando um pouquinho sobre isso também, né? Sim. Ser mais rápido nas nossas atitudes e, acima de tudo, de entender que a gente precisa de buscar conhecimento para fazer todas essas transformações acontecer. Então o empresário que eu comecei há 15 anos atrás, ele se transformou em outro empresário. Porque eu fui atrás de visão, eu fui atrás de provocações, eu fui atrás de ensinamentos e de leituras que me trouxessem base para isso. Aí tem uma coisa que é super importante. Quando você traz isso tudo para a mesa que eu falei, são tudo teorias. Você precisa colocar isso em prática. Se você não colocar em prática, não adianta de nada, de nada. Fica só obesidade mental. Obesidade mental. Você fica aquela pessoa com muito conhecimento, você consegue conversar, mas você não tem embasamento prático, né? O que acaba perdendo a credibilidade, porque não adianta você saber e não fazer isso acontecer, isso não torna de verdade, né? Isso é muito teórico, né? Isso. Então, a 300 ela nasceu sem muita clareza, ela se consolidou no mercado com muita dor, porque toda vez que você é disruptivo, você é questionado. Então, quero falar mais uma coisa para todos vocês que têm ideias sensacionais, mesmo sendo muito questionado, continue acreditando nas suas convicções até que você tenha certeza que as suas convicções realmente não funcionam. Escute, mas filtre bastante, né? Sim. Para que você não se perda no meio do caminho em cima das mensagens negativas que você vai receber de pessoas que de repente nem te conhecem. Então, uma coisa que eu sempre... E que não estão fazendo nada. Isso. Normalmente quem fala muito não está fazendo nada, não está transformando a vida de ninguém, não está entregando nenhum serviço. Olha, no meio do caminho aconteceu comigo, né? A Ecoville, ela é o maior player do mercado de produto de limpeza no que diz respeito a franquias. E tem muito empresário hoje do mesmo mercado que eu, e eu sou amigo de todo mundo, mas a galera chega e fala assim, sabia que eu tivesse ideia há 20 anos atrás? Eu falo, pois é, mas você não fez. E eu fiz. Então, um ponto de vista claro que eu tenho, atitudes valem mais do que palavras.
Concordo. Atitudes valem mais do que palavras. Concordo muito. É o que você faz, não é o que você fala. E o pior de tudo é que muitas vezes você não faz, você tem que ficar contando a história dos outros, em vez de contar a sua própria história. Sim, sua própria experiência. Isso. Agora, eu sei que você já falou, mas a gente vai falar mais um pouquinho. Eu queria que você falasse duas coisas. De novo, como é o processo de vocês lá para vocês expandir? Quem chega tem uma dor. Por exemplo, tem uma marca de roupas que já tem 30 lojas e que ela está pensando em fazer uma franquia, mas ela ainda não está faturando, já não está exatamente, como você falou, nesse nível de faturamento. Como é que ela faz hoje para chegar até você? Como é que você avaliaria essa pessoa e o que você falaria para ela? Então, o que aconteceu com a 300 no meio do caminho? Nós nascemos enquanto aceleradora de negócios. O que uma aceleradora faz? Eu traço a estratégia de planejamento e marketing e eu jogo essa marca para o Brasil. Por que é importante eu avaliar muito bem o meu sócio? Porque quem vai operar o meu sócio, o negócio, é o meu sócio. Só para responder a sua pergunta, só que nós entendemos que isso aqui não era o suficiente para que a gente conseguisse se consolidar no mercado de uma forma diferente do que tudo já que estava sendo feito, né? Aí nós criamos todo um ecossistema que ele começa em consultoria e formatação de negócios. O que a consultoria e formatação faz? Eu pego as marcas que querem se tornar franquia, e aí é desde a marca que tem 30 unidades até o cara que de repente tem uma empresa de caneca e tem uma unidade só e ele quer fazer esse negócio aqui virar franquia. E para muitos casos, nós temos que dar o feedback depois do estudo. Olha, infelizmente, deixa eu te contar uma coisa. Esse negócio de caneca aqui, ele não é um negócio franqueável. Você pode até ir para a franquia, mas você vai ter mais dor de cabeça do que propriamente ou cumprir um propósito ou ganhar dinheiro. Então, não vai para o mercado. E olha só, aqui eu estou vendendo, mas o meu processo de venda é uma venda que eu preciso falar a verdade para o meu cliente, porque senão eu vou meter ele numa fria. Sim. Segundo ponto quando eu me predisponho a formatar esses negócios enquanto franquia, eu tenho que entender que o meu modelo é disruptivo em relação a tudo que já foi feito, porque a minha formatação não é uma entrega de papel igual acontecia no passado. Quando eu formatei a minha empresa, eles me entregaram um monte de manual na mão e falaram assim, vai. Mas eu não sabia fazer, então eu bati muita cabeça. Então o que nós entendemos enquanto formatação? A nossa formatação é uma formatação de mente. A gente vai formatar esse empresário para pegar essa empresa de caneca. Não, olha só, seu projeto é franqueável, ele é bom, mas você vai ter essa dor, essa dor, essa dor. Você é resiliente? Não, então não vai. Você é disciplinado? Não, então não vai. Você está predisposto a trabalhar 14 horas por dia? Então não vai. Então a gente formata o cara para o quanto vai ser duro, em vez de entregar os manuais e falar assim, vai lá e segue os manuais que vai acontecer. Porque não vai acontecer do jeito que está nos manuais. Empreender é muito mais duro do que uma leitura de um livro. Sim. E aí, o segundo pilar é o pilar de educação, que nós entendemos, se eu quero levar impacto, eu tenho que educar. E aí nós educamos franqueados e franqueadores, nós somos nichados em educação de pessoas que estão no mercado de franquia. Depois que eu formato e depois que eu educo, aí agora eu entro em aceleração? Não, aí eu entro em pré-aceleração, que é quase um processo de incubação da marca. Eu vou pegar na sua mão junto com você e eu preciso de você, você tem corresponsabilidades nisso aqui e a gente vai escalar o seu negócio de forma lenta para você sentir as suas dores de uma forma o mais amena possível. Depois de um processo de avaliação de 1 ano, de 3 em 3 meses, com steps que a gente avalia comportamento e técnica e gestão, nós entendemos se essa marca pode ser uma marca exponencial ou não. Se ela for exponencial, ela vai para aceleração. E aí eu tenho um último pilar, que é um pilar de gestão de negócios. Quando eu vejo que o negócio tem muito potencial, que eu falo, nossa, essa caneca vai explodir no Brasil inteiro, eu pego esse negócio e falo assim, olha, você tem um baita de um negócio, mas deixa eu ser 100% sincero com você, você não tem perfil para gerir uma rede de franquia. Então você entrega a gestão para nós
Nós gerimos essa rede, você continua sendo o herói, porque não pode ter ego no meio. Sim. Você continua sendo o herói da marca, você é a figura institucional, você olha para inovação, você olha para produto, mas gestão você deixa com a gente que entende. Então esses pilares fizeram a 300 diferente de tudo que já tinha no mercado até hoje. Você pega de verdade na mão, você de verdade é mais do que uma escola, né? É quase uma escola com início, meio e fim, até chegar uma pós-graduação, que é Sim. quando a pessoa já está gerindo essa rede de uma forma, digamos assim, exponencial. Impossível dar errado, né? Nada como a experiência, né? A experiência, ela faz você comprar as brigas certas, né? De você encurtar caminhos. Então, hoje eu olho para talvez 10 anos atrás da minha trajetória, eu falo, nossa, mas por que naquela ocasião eu comprei aquela briga? Que eu perdi energia, que eu perdi tempo. Então a experiência ela dá isso. E o que a gente procura passar é escutem as pessoas que têm experiência. Eu gosto muito de pensar na minha empresa a pujança do jovem, que o jovem tem aquele gás, tem aquele brilho no olho, mas não descartar o cabelo branco de uma pessoa que já vivenciou muita coisa. Muito bom. Por incrível que pareça, a próxima pergunta que eu ia te fazer é exatamente essa. O que você gostaria de ter ouvido naquele processo, né? Onde você tomou algumas decisões que não foram acertadas e que demorou mais de acontecer? Sabe, tiveram algumas coisas assim que foram bem duras lá no início e que foram importantes também. Mas eu acho que a principal de todas é você começar um negócio sem plano. Alguém poderia ter me falado, você vai empreender? Então traça um plano claro, porque a grande maioria das pessoas, elas funcionam assim, ó. Vamos supor, tem um cara que era superintendente de um grande banco. Você tem muito conhecimento? Você tem muito conhecimento. Você passou por vários estágios que muitas pessoas não passaram. Só que aí você vai para um outro negócio, você vai para um negócio de varejo, que está fora da sua zona de conhecimento. Então, se você for montar hoje qualquer coisa, estuda muito sobre o seu modelo de negócio. Estuda sobre os concorrentes, estuda sobre o seu cliente. Quem é o seu cliente? Qual que é a dor de verdade? Pesquisa, conversa com ele. Talvez tenha até uma coisa que o seu cliente te fale que até mude a sua concepção sobre o seu próprio modelo de negócio. E aí depois que você tiver tudo isso, traça exatamente o como você vai executar. Para mim ter o meu resultado, eu preciso sair para a rua, eu preciso fazer 60 visitas por dia, das 60 visitas eu preciso converter 30% num ticket médio de tal, e aí eu vou ter um resultado de X, só que quando eu tenho um resultado de X eu só posso gastar Y, e a grande maioria das vezes o que eu vejo? Pessoas começando um negócio que não entende o propósito, que não entende de gestão, que não entende de vendas, e aí ele começa a vender, e aí ele gasta o que não pode, e aí daqui a pouco o primeiro dinheiro que ele tem ele troca de carro, e aí, cara, você começa a ver, pós-pandemia, 30 dias depois da pandemia, 480 mil empresas quebrando no Brasil. Sim. E não foi a pandemia, já estavam quebrados. Não foi a pandemia, esses empresários eles estavam quebrados, né? 85% dos empresários que começam um negócio de forma independente, eles quebram em 5 anos. O número é assustador, mas quando nós olhamos para o cenário, isso está 100% relacionado ao nível de conhecimento que essas pessoas têm e, sem sombra de dúvida, ao nível de gestão, liderança que eles tocam esse negócio no dia a dia. Olha só, isso é muito importante. Eu queria que você falasse da importância das mentorias. Eu sei que elas foram muito importantes na sua vida, inclusive você fala muito da Endeavor, Sim. Instituição extraordinária que forma empreendedores aqui no nosso país, né? Cara, assim, um dos capítulos do livro, já fazendo analogia, é um capítulo chamado O Poder da Mentoria. Porque o que acontece? O mentor é aquela pessoa que te provoca. O mentor é aquela pessoa que te tira da zona de conforto. O mentor é aquela pessoa que ela tá neutra na sua jornada e ela chega e do nada ela fala que você está fazendo tudo errado, sendo que o seu familiar, que o seu amigo, até, às vezes até uma pessoa da sua empresa não teria coragem de falar. E até tinha elogiado, né? E até te elogiar. Isso, e até tinha elogiado. Sim. Então eu gosto de pensar o mentor como aquela pessoa provocativa, como aquela pessoa que te tira da zona de conforto e como aquela pessoa que vai encurtar o seu caminho. Hoje, com a mentalidade que eu tenho, toda vez que eu vou pensar assim, eu vou fazer um negócio de marketing digital,
Quem é o melhor do Brasil? Eu vou pedir uma mentoria para esse cara. Ah, mas esse melhor do Brasil, a mentoria dele é paga. Então eu vou pagar porque vale. Porque isso vai encurtar o meu maior ativo de todos, que é meu tempo de vida. Isso ninguém vai te devolver e isso não tem preço. Isso não tem como você tangibilizar. Quanto que vale um ano da sua vida? Ah, mas é porque a mentoria dele custa 20 mil reais. Cara, mas quanto que vale um ano da sua vida? Porque às vezes um mentor te dá uma dica que te encurta um ano. Encurta um ano. De ficar batendo cabeça, de ter problema e sempre lembrando, problema nos negócios muitas vezes interferem na vida pessoal. Então quer empreender? Vai com responsabilidade e vai com mentores. Eu gosto de fazer outra analogia que para mim é muito importante. Eu me considero uma pessoa de alta performance. Eu me considero assim. Só que todos nós temos dentro de nós uma coisinha aqui chamada mente que quer te jogar para a zona de conforto o tempo todo. Quando eu vou treinar, eu treino há 9 anos com personal. Quando eu treino com o meu personal, o treino é um. Olha só, o meu personal é o meu mentor. Quando eu vou treinar na academia sem o personal, o meu treino é outro. Com o mentor, eu me puxo mais. Sem o mentor, eu me puxo menos. Então, para mim, mentoria transforma a vida de qualquer pessoa. E transforma mesmo. Muitas pessoas hoje que tomaram decisões no achismo, porque deu certo para o Léo, vai dar certo para mim, né? Não é bem assim, né? Não é. Até porque, como você falou, cada um tem um estilo, né, de liderança, de empreender e de mentalidade também, né? De cultura organizacional, né? Sim, são muitas coisas. E agora o livro, queria que você falasse dele. Então, e o livro... Como é que nasceu a ideia do livro? E o livro é interessante, tá? Porque tem esse que é o Sonhe, Acredite, Faça, que eu já falo dele, e nós estamos lançando mais 2. Nós estamos lançando um que chama Os Donos da Venda, que aí é eu, Thiago Concer e o Fábio Oliveira, que a gente vai trazer os pilares que fazem uma empresa crescer através de venda, e nós estamos lançando o Guia Definitivo do Crescimento Exponencial, os 2 pela editora Gente. E o Sonhe, Acredite e Faça, ele nasceu, eu tenho uma tatuagem aqui, Sonhe, Acredite e Faça. Por quê? Porque eu converso com muita gente todos os dias. Todas as vezes que você conversa, na maioria das vezes a pessoa está na sua frente, e eu muito sentado na minha mesa, e aí eu conversava, e aí eu sempre falava para a pessoa, né? Ah, tá acontecendo alguma coisa? Então tá bom, ou você tá deixando de sonhar, ou você tá deixando de acreditar, ou você tá deixando de fazer o que precisa ser feito. E na grande maioria das vezes, não que isso aqui tenha que ser uma regra, cada um acredita nas suas crenças e nas coisas que te geram resultado. Mas para mim, uma pessoa que sonha, que acredita e que executa, ela consegue fazer tudo na vida dela. Então o livro O Sonhe, Acredite, Faça é um livro que conta a nossa história, é um livro mais de inspiração, porque ele não vai trazer metodologias, então conta a história, tem insights que você pode aplicar no seu negócio. Mas os outros 2 livros que nós vamos lançar são livros técnicos, que eles trazem metodologias de crescimento. Muito bom. Sonhe, Acredite, Faça, que já bateu mais de 100 mil cópias e a gente está super feliz aí. Muito bom, parabéns, viu? Agora, Léo, para a gente finalizar, eu sei que os empreendedores que nos assistem e até aqueles que ainda não são, mas estão pensando em ser, e aqui a gente tem um compromisso de fazer com que as pessoas empreendam, né? Saia da zona de conforto e vai transformar a vida delas e a vida de outras pessoas. Então eu queria que você começasse falando para essas pessoas o que ela precisa para perder o medo de empreender. O que te dá medo? O que te dá medo é algo que foge do seu conhecimento. Tudo aquilo que fugir do seu conhecimento vai te dar medo. Ah, eu vou pular de paraquedas, meu primeiro pulo, eu vou ter muito medo. Mas e no meu 1000º pulo? Eu vou ter medo quase nada. Né? Eu vou falar em público, não sei se você sabe, mas tem uma coisa super legal, né? Existe uma pesquisa que fala que as pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte. Sim. Não é interessante isso? É o segundo maior medo. Então, assim, agora eu fico pensando, tá, e se você entra num curso de oratória? Seu medo vai reduzir.
E se esse curso dura 6 meses? Nossa, 6 meses falando em público, aí você começa treinando com a pessoa no elevador, daqui a pouco você está treinando na sala, daqui a pouco você está falando com 10 pessoas, daqui a pouco você está conversando com 1000. Não pensem que eu hoje falo, mas que eu fiz oratória, eu fui fazer cursos para mim também perder um pouquinho o frio na barriga, é importante, mas para perder o friozão na barriga. Então as pessoas têm medo de empreender porque elas não têm conhecimento para empreender. Aí, de repente, Léo, então traz alguns insights do que a pessoa precisa. Você precisa minimamente estudar sobre pessoas, porque todo e qualquer negócio você vai precisar de pessoas. Léo, gestão de pessoas? Gestão de pessoas. Como lidar com pessoas? Inteligência emocional. Sabe? Qual a sua postura mediante as pessoas? Isso é muito importante. Segundo pilar que eu gosto de pensar, que aqui você vai precisar de pessoas, mas você vai precisar de vender alguma coisa. Não, Léo, mas você não entendeu, eu quero empreender no segmento de odontologia. O dentista que tem mais sucesso é o dentista que mais vende. Sim, certamente. É o que mais vende. O médico que tem mais sucesso é o médico que constrói, é claro, a parte técnica com muito carinho, com muito apreço, mas é aquele que tem a melhor modelagem comercial dentro da empresa dele. Então você precisa estudar sobre vendas. E o terceiro pilar, você precisa entender de gestão. E quando diz gestão, está relacionado a processos. Tudo que você vai fazer dentro da sua empresa são processos. Eu vou emitir uma nota fiscal. Como que eu faço isso? É processual. Eu vou fazer uma venda. É processual. Eu vou controlar meu estoque. É processual. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui é muito simples. Com o nível de informação e conhecimento que hoje se joga no mercado, se vocês pegarem esses 3 pilares, digitarem no YouTube aí e assistirem cada tema desse aqui 10 dias consecutivos, daqui 30 dias você está pronto para empreender. Então, esse medo está relacionado ao conhecimento. Para a gente fechar, você vai deixar uma mensagem que é a que você carrega no coração e você ensina para as pessoas. Faz de conta que agora a gente tem aqui milhares de mentorados e você é o nosso mentor. Queria que você falasse então para a gente que já está empreendendo ou para a gente que vai começar agora, né? Como é que a gente toca isso e vai dar certo? No meio do caminho de todas as jornadas, existem questionamentos de pessoas de fora, mas existe o maior questionamento de todos, que é o nosso questionamento sobre nós mesmos. De muitas vezes a gente ficar se sabotando e achar que a gente não tem potencial, que a gente não consegue fazer, e tudo isso é uma mística muito grande. E eu quero deixar uma mensagem para vocês, que é uma mensagem que eu carrego para a minha vida. Se Deus colocou um sonho no seu coração, qualquer um que seja, é porque ele é possível de ser realizado. Deus nunca coloca nos nossos corações algo que a gente não consegue fazer. Se ele colocou, vai para cima, que é porque você dá conta, independente do que vão falar. Continue acreditando nas suas convicções e faz acontecer. Uau, muito bom. Gente, eu aprendi muito, eu estou muito feliz. Eu queria te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Foi muito gostosa essa conversa, muito gostosa mesmo. Muito, nós aprendemos muito. Obrigada. Desejo cada vez mais sucesso, porque com certeza você vai impactar, ainda vai impactar muitas pessoas, viu? Para todos nós. Sucesso para vocês, hein? Sim, gente. Muito obrigada por sua audiência também. Quero te pedir para seguir o Léo. Aliás, você podia convidá-los e até dizer como é que as pessoas entram em contato com você, né, Léo? Claro, claro. Então, o meu Instagram e a grande maioria das minhas mídias sociais é leonardo.castelo. Então você vai me achar no LinkedIn, no Instagram. Eu tenho mais tração no Instagram, ali eu publico muita coisa sobre rotina. Eu gosto bastante de falar sobre rotina, porque muitas vezes as pessoas falam assim: mas o Léo tem um negócio muito grande, ele não consegue treinar. Eu consigo treinar. O Léo tem um negócio muito grande, ele não consegue ler. Eu consigo ler. Porque são prioridades que a gente coloca na nossa vida. Você consegue fazer tudo. É só você priorizar aquilo que é importante para o seu dia a dia. Então, enxergar rotinas de quem está fazendo algo legal é bem importante. Minhas mídias sociais são essas e tem o da empresa também para quem quiser acompanhar, 300f.com.br. Muito bacana. E quem quiser também consultar como é que vira modelo de negócio, como é que vai ser seu sócio, tá tudo lá, né? Só me chamar ali, eu sempre respondo todo mundo. Uma coisa que eu sempre tive, mesmo crescendo, eu respondia lá quando era pequeno, por que eu não vou responder agora? Então, todo mundo tem uma resposta. Muito bom.
Gente, então tá aí. Obrigada por sua audiência, viu? É sempre um carinho muito grande das pessoas que traz aqui. Eu tenho certeza que você recebe isso aí. Agora, mais do que você ter todas essas informações, é colocar em prática. Esse é o nosso desejo. E eu tenho certeza que colocando em prática tudo isso que o Léo falou, vai transformar a sua vida nesse ano, vai fazer de você um empreendedor de sucesso. E no próximo domingo estaremos aqui novamente. Siga o Léo, siga o programa Ressoar, me siga também. Um grande abraço e até lá!